Em 10 anos, humanos não serão mais necessários para a maioria das coisas. Quem está dizendo isso não sou eu, Davi, um simples mortal como você. Quem disse isso foi um dos poderosos do mundo, um dos donos, o Titio Bill. Ele que, embora alguns não saibam, porque a internet não era tão conhecida como hoje, nem existia na verdade, mas o Titio Bill, assim como outros como ele, fizeram diversas teorias que se concretizaram. Eu assisti uma deles muito jovem ainda, o grupo dele, né, que ele faz parte, e eles falando, olha, um dia vai ter microcomputadores pequenos como celulares e a pessoa vai poder fazer pagamento, chamada ao vivo, ligar para quem ela quiser. E hoje o que é que a gente vê? Depois de décadas passadas, nós não vemos mais a maioria das pessoas puxarem carteira com documentos. Hoje a gente vê a pessoa puxar o celular. Por ali ela faz o pagamento dela, ela tem todos os contatos, ela liga, ela assiste, ela faz tudo. É tanto uma coisa necessária para as coisas do dia a dia, como também para se distrair. Você vai em um restaurante, as pessoas em vez de estarem curtindo o lugar, muitas vezes estão tirando selfies ou prestando atenção no próprio celular. Então eles acertaram em cheio. Muita gente até diz que eles são os novos profetas, mas isso aqui não tem nada vindo de Deus. Na verdade, são coisas que eles mesmo criam, problemas que eles criam. Então, quando o Titio Bill vem aqui, e essa afirmação foi ele que fez, está aí nos principais portais, Bill Gates afirma que em 10 anos, humanos não serão mais necessários para a maioria das coisas. É uma matéria de 27 de 3 de 2025. A ascensão da inteligência artificial está remodelando o debate sobre o papel dos humanos no mercado de trabalho. Para Titio Bill, esse futuro está mais próximo do que muitos imaginam. Em entrevistas recentes, incluindo participações em Harvard e no programa TED Tonight Show, o fundador da Microsoft afirmou que dentro de uma década, a IA será capaz de realizar grande parte das atividades hoje executadas por pessoas. Com a IA em 10 anos, os humanos não serão mais necessários para a maioria das coisas, declarou ele. A IA, nesse momento, ela está absorvendo muitos dados, né? Já tem empresa, inclusive, pagando, te dando uma bonificação para que eles possam literalmente escanear, né? Registrar as suas escolhas, a forma que você pensa. E eu já venho dizendo isso há muitos anos. Eu comecei há mais de uma década aqui e eu vim avisando isso, dizendo exatamente com essas palavras: os seus dados são mais importantes do que você mesmo, porque você é mortal. Eu, você, todos nós iremos uma hora partir dessa para uma melhor ou para uma pior, quem sabe. E os nossos dados não, eles vão ficar registrados e vão servir para traçar perfis, pessoas que tenham personalidades parecidas com a nossa, muitos anos depois. Então é extremamente necessário para essa máquina que quer ser um Deus com D minúsculo, ter todas essas informações registradas. É uma questão de conclusão de meta, né? Então o Titio Bill não pode ser considerado um fanático, uma pessoa incapaz falando bobagem. Nós estamos falando de um dos donos do mundo, literalmente. Uma das pessoas mais importantes. O Elon Musk, por exemplo, ele já criticou, né, a IA. Ele acha um problema, acha que deve criar-se muitas regras para ela, para impedir esse avanço todo. Mas ele também é o cara que está chipando pessoas, né? Está colocando justamente essa IA na cabeça das pessoas. Então é, no mínimo, contraditório isso. A grande verdade, meus irmãos, é que quando se trata dessas questões globais, estão todos trabalhando para a mesma coisa. Uns vão mais lentos e outros mais rápidos, mas no final vai dar na mesma coisa. O que, na minha opinião e de muitos que pesquisamos, não vai dar nada bom para nós, seres humanos comuns. Você já observa hoje no mercado de trabalho diversas profissões sumindo. Hoje você liga para um banco, liga para o cartão de crédito, para a sua telefônica e primeiro você tenta resolver o seu problema com a IA, né? Tá lá os atendentes virtuais, cada um com seus nomes, e eles falam com você de boa. Se não conseguir, a maioria, eu acho que 80% dos casos eles mesmos resolvem, né? 70%, 80% dos casos eles mesmos resolvem. Quando não consegue, aí sim é que você fala com o atendente. O que ninguém para pensar é que quantos empregos já deixaram de existir nessas áreas. Se você for para a área de shopping, você vê o que? As cancelas hoje, todas automáticas. Ninguém mais paga salário para a pessoa ficar ali anotando placa, né? E dando bilhetinho. Acabou isso aí, né? E assim, os mercados, já tem muitos mercados dentro de shoppings, né? Lugares mais avançados, as principais capitais, muitos já tem o que? O atendimento virtual também. Você faz as suas compras ali, você mesmo paga e acabou. Você não precisa ter contato com ninguém. Postos de gasolina já quiseram criar leis agora também, né? E foi freado aí porque senão vai ser um caos mesmo, para tirar o frentista. Você, como nos Estados Unidos, você mesmo abastece, vai lá, paga, né? E abastece, libera na bomba o tanto que você quer. Eu quero R$100 de combustível. Paga
vai liberar esse valor de combustível, você mesmo abastece seu carro. Se derramar é você mesmo que tem problema, né? Enfim. Então todas essas coisas estão avançando. Dia após dia elas estão avançando, diferente da Revolução Industrial, onde realmente se fechava uma porta, mas se abria uma janela. Você pega, por exemplo, a indústria automotiva, onde tinha 10 soldadores ali fazendo, né, o chassi do carro, fazendo as soldas, montando a mecânica, o estofamento. Hoje você tem as máquinas. Você observa um carro comum hoje sendo produzido, é uma coisa incrível. A máquina vira ele ali como se fosse um papel, um isopor, né? Um negócio pesado daquilo. Ela vira, solda tudo, faz tudo bonitinho, perfeito. E isso foi bom porque, embora tenha realmente substituído diversos profissionais, mas a demanda do produto, ou seja, o produto com um preço mais baixo, não no Brasil, mas no resto do mundo é assim, né? O Brasil é exceção porque nós temos as lideranças que temos aqui, mas esquece o Brasil. No mundo, né? O carro ficou muito mais acessível, qualquer um que trabalha. Em Portugal, você trabalha 1 mês e meio, 2 meses, você compra seu carro, né, com um salário. Um colega meu estava me contando aqui, a sobrinha dele trabalhou 2 meses com um salário de 800 euros, e o carro que ela comprou lá, um carro popular, por 1.500 euros, né? Então foi menos de 2 meses de serviço dela, né? E ela conseguiu comprar à vista o carrinho, beleza. Então é assim que é no mundo, né? Carro é item de luxo só no Brasil mesmo, né? Lá para eles vai ser o quê? Ferrari, Enzo, Bugatti, Veyron, essas coisas. Mas no Brasil o carro popular já é de luxo também, né? Ah, é novo, então é luxo já. Não importa se é 1.0, já é luxo, acabou. É assim que é colocado no Brasil, que é pra gente não ter mesmo acesso às coisas boas. Mas enfim, né? Então a Revolução Industrial, ela de fato acabou com alguns empregos, mas gerou muitos outros, até pela demanda desses produtos que foram muito maior, fazendo o capital gerar e gerando mais emprego. Já o que está acontecendo hoje é diferente. O próprio Titio Bill, ele fala o seguinte, ó: é algo muito profundo e até um pouco assustador, porque está acontecendo muito rápido e sem um limite definido. Tarefas como cultivar alimentos ou operar máquinas serão progressivamente automatizadas até se tornarem problemas resolvidos. E claro, né, ele mesmo é um dos que comprou muitas terras produtivas, porque ele sabe disso, né? Já, como tem acontecido no mundo, a vitória do Trump pôs uma pausa nisso, não é porque ele seja santo, mas é porque ele tem outra forma de trabalhar. Então, a vitória do Trump deu uma freada nessa agenda, mas não parou ela de vez, só diminuiu a velocidade com que ela vem. As regras e as leis que estão sendo criadas vai restringir cada vez mais de você ter a sua própria produção e logo, basicamente, que só quem terá autorização para ter é eles, né? E eles sabem disso, por isso mesmo é que ele já investiu antes. Agora, engraçado, essa galera faz uns investimentos e você vê que a ideia não pode vir deles próprios, né? No filme da profecia, você vê que os caras literalmente trabalham para o anticristo, né? A profecia, os antigos, não pega o novo não. Você vê principalmente o 2, você vê ali como funciona o negócio, né? Os servos do capeta ali trabalhando para o império dele. Porque, meu irmão, por que um cara com a idade de Tio Bill tá fazendo essas coisas, comprando terra produtiva? Ele acha que vai viver para sempre? Como é que pode um negócio desse? Daqui a pouco ele tá indo dessa para uma bem pior, a gente tem certeza disso. Por que ainda continua até o fim, né? Cansado, já velho, continua sempre trabalhando em prol dessas coisas, né? Como se fosse realmente viver para sempre. Como eu já disse para vocês, essas ideias, essas metas não vêm de mente humana, né? Vêm de algo que está por trás deles. Aquele olho luminoso em cima da pirâmide é justamente o que ele segue, é dali que vem, né? O olho que tudo vê. Para alguns é conspiração, mas conspiração tem se provado cada vez mais que é tão real quanto eu e você. Mas enfim, moral da história, os empregos estão acabando, você já vê cada vez mais coisas, que era para ser inclusive somente um reforço financeiro, né? Mas você vê hoje as pessoas cada vez tendo que trabalhar mais de Uber, tendo que trabalhar mais de iFood e etc, né? Porque os empregos mesmo sumiram. Então essas coisas que era para ser um paliativo tem se tornado a profissão o ganha-pão de muita gente. Inclusive já está tendo aí, né, o pessoal querendo fazer greve, tudo para melhorias de salários, porque só tem aquilo ali para comer, não tem outra coisa. E uma coisa que deveria, pelo menos em alguns países do mundo, é apenas um reforço na renda e não uma profissão, a pessoa se dedicar a isso, né? Mas a situação está ficando tão preta, as profissões de fato sumindo, que está sobrecarregando. Aí o meu amigo Gladys me mandou uma matéria aqui que é uma solução para esse problema. O emprego tá faltando. Bom, eles têm aqui uma solução para você, ó. Matéria da Veja, ó. Ministério da Defesa da Ucrânia convoca brasileiros para lutarem na treta contra a Rússia. Em vídeo, alistamento é definido como uma oportunidade única de conseguir uma profissão que trará rendimentos para o resto da sua vida. Então, literalmente, o que eles estão dizendo aqui, né, ó, durante o período da participação em operações de combate,
O salário pode chegar aos 4.500 dólares americanos por mês, mais de 25 mil na cotação atual. Mas o importante é a formação. Treinaremos aqui operadores de drones, médicos de combate e operadores das armas mais avançadas. O que eu disse para você, né? O próprio Zelensky falou esses dias que o Putin vai falecer, que não sei o que, que não sei o que. Eles não querem paz, né? Ele quer a treta, até porque a Europa toda já está quebrada há muito tempo. A única coisa, eles são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. E riqueza real mesmo não tem. É gás, depende dos russos, enfim. É o tempo todo, eles ficam inventando mentiras. Não, arranjaram agora uma nova fonte, não vão precisar mais. E continuam comprando. Eles são os maiores consumidores. Teve até um babaca lá que surtou no podcast do Glauber. Eu até faço o react aqui do podcast do Glauber. Eu não conheço o cara, mas vejo que ele é um cara super gente boa, super sangue bom, né? E esse convidado que ele levou, um barba de bode, cebosa, é um cara nojento, é um cara imundo, é um cara que já percebeu que o negócio é unir o jovem dinâmico, aquele cara que está revoltado com o sistema e diz o negócio é mudar tudo isso, é liberar tudo, que é a galera liberal, né, que sonha com isso, esquecendo que é justamente as grandes empresas que oprimem e suga, desmancha, né, as empresas menores. Eles formam os monopólios e acabam com o livre mercado. Então a regulamentação começou a existir justamente por causa deles, mas a ideia dos caras acaba com a regulamentação. Então é uma coisa contraditória, é um sonho, né? Não, vamos todo mundo competir, cada um vende o seu e que vença o melhor. É um sonho, mas que é quase um comunismo contrário. Simplesmente não funciona, porque as pessoas têm más intenções e elas fazem de tudo para se dar bem, principalmente em cima dos mais fracos. Então por isso que existem as regulamentações, e as regulamentações hoje são usadas também para colocar cabresto no povo. Então é complicado demais, você tem que procurar aí um equilíbrio. Aí ele pega esse povo, né? Esse povo inocente, e pega também o bolsonarista no canal dele, né? Então o canal bomba, é muita audiência, por quê? Porque ele pega esse povo, esse jovem dinâmico, e pega também os bolsonaristas que estão afim de ver alguém de fora do grupo deles mesmo falando bem, né? Dando falsas esperanças, é o que o cara faz. Então ele foi esperto em pegar isso e colocar, tá bombando hoje na internet, né? Falando só merda, mas bomba porque ele captura esses dois sonhos, tanto o jovem dinâmico que quer que o sistema acabe, e como o bolsonarista que quer ouvir coisas boas dos políticos que eles amam, né, das coisas que estão sendo feitas. Ah, Xandão tá na pia do banheiro chorando, agora deu ruim, agora vai isso, vai aquilo, eternamente nisso, mas dá muito certo, né? Há quantos anos o povo está sendo enrolado e continua anestesiado? Então ele viu essa fórmula, eu já vi também há muito tempo, só que eu tenho caráter, eu não quero fazer parte disso. Eu prefiro ter pouca audiência, mas audiência com qualidade, e que vocês estejam cientes do que realmente está acontecendo, né? Como, por exemplo, você sabe que a Ucrânia, ela queria botar um canhão, literalmente bombas, né, miradas para o Putin, e o Putin colocou um ponto final. Fora as denúncias de abuso de intimidade infantil, fora as denúncias de armas biológicas sendo produzidas ali, fora os grupos maldoristas instalados ali, né, causando o caos, como os neo-bigodes, estão todos lá, inclusive trabalhando para o Zelensky. Tá tudo lá, né, não tem o que falar. Jorge Soros, né, o seu filho, todos eles pró-Ucrânia. Tá claro o que aquilo realmente significa. Tanto é que o Trump está fazendo de tudo para acabar com essa treta, mas esse cara não quer, a Europa não quer. O que eles querem é treta mesmo, porque eles não têm mais recursos, e aí é uma boa para eles, né? É um grande negócio. Então, quando o Glauber vai e questiona o cara, ele fica revoltado, ele só pode xingar, dizer que tá com nojo e tal. Por quê? Porque quando falta argumento, meu irmão, você não ataca mais o argumento, né? Se você já perdeu no diálogo, aí você começa a atacar a pessoa, né? É isso que os caras fazem, é triste isso. Mas enfim, para quem está desempregado aí, né, segundo a Veja, né, a mídia brasileira, a mídia podre, você pode aí defender, né, lutar pelo Zelensky para que ele continue no poder a vida toda. Você pode continuar aí e ganhar até 25 mil reais, né, 4.500 dólares. Tá aí, né? Eles inclusive falam que eles vão fornecer tudo que você precisar, ó, comida, vestuário, equipamento de proteção, armas, né? Tá tudo aqui, ó. Então quem quiser ler a matéria que o Gladson me enviou, Ministério da Defesa da Ucrânia convoca brasileiros para lutarem na treta contra o país gelado. É só você colocar aí e ler, né? Porque parece mesmo uma proposta de emprego aqui, né? Você está desempregado aí, tá difícil a situação no brasileiro, vai ou racha, né? Com certeza você vai rachar, mas vá, né? Tá aqui, ó, ótima profissão, já que não tem mais, como o Titio Bill disse, profissões para nós nos encaixarmos, tá aí uma boa, né? Vá lá, leva a bala pelo Zelensky, né? É literalmente o que eles estão dizendo aqui. E tem babaca, né? Romantizando como se países fossem pessoas, ou times de futebol. Eu gosto desse porque a bandeira é bonita, não. Tem vários erros, não tem ninguém santo numa treta, os dois lados sempre estão errados quando acontece uma treta.
E o que a gente pode fazer é analisando as coisas que causaram isso aqui, né? Eu tenho certeza que se o Glauber, por exemplo, lá nesse debate, tivesse puxado uma faca ou uma arma e ficasse apontando pra ele, ele ia achar ruim, né? Ia dizer, não, que negócio é esse? Vai ficar apontando isso pra minha cara? Pois é, né? Mas o Zelensky queria fazer isso com o Putin, né? E era pra ele aguentar, deixar colocar lá os vizinhos, como ele mesmo disse. O que é que aconteceria se ele colocasse lá em Cuba, que é parceiro deles, né? Vão colocar lá em Cuba alguns mísseis, algumas bombas. O que é que você acha que os Estados Unidos teriam feito, né? Inclusive ele falou que ia fazer isso, os Estados Unidos já disse, vai ter treta se fizer, né? Então, é muita hipocrisia, né, meu irmão? É hipocrisia misturada com canalice, fanatismo, burrice, tudo junto. Mas o que vale hoje é os números. O cara pensa, pô, eu tô bombando aqui, tá todo mundo me ouvindo, então eu só posso estar certo, né? E é quando você começa a afundar na própria bosta, como se você estivesse defecando, enchendo, né, um quarto de merda e você tá até a cabeça atolada, né, nas próprias porcarias. Enfim, meus irmãos, é isso que a gente tem pra mostrar hoje, né? É triste, é ruim a situação, né? Tá aí a solução que eles têm. E acredito que essa terceira treta ela vem para resolver, né? E você vê o tempo todo que eles falam em diminuir gás carbônico para cá, gás carbônico para lá. Mas nós somos o gás carbônico que eles querem eliminar, né? E essa terceira treta, ela vem bem a calhar nesse quesito, né? É uma meta que eles querem cumprir. Ninguém tem interferido em outras nações, nas políticas de outras nações, ninguém tem feito mais isso do que a União Europeia, né? É eles que propagam as ONG, é eles que propagam essas ideias ambientais, é tudo eles, vem de lá, né? Eles não estão satisfeitos apenas em implementar isso lá no continente deles, eles querem isso no mundo todo e pagam por isso. Então é justamente eles que querem essa treta. Por quê? Porque querem de fato implementar e acabou. E você que fala contra já é colocado como negacionista, extremista, porque como não há debate, né? É igual o Barba de Jumento, não há como você deve ganhar nas palavras, no debate, então o que é que você faz? Ataca a pessoa, né? É terrível isso. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se isso aconteceu, compartilhe, mostre para mais pessoas, o nosso canal está muito boicotado. Tá terrível a situação, tem hora que chega a dar vontade de parar mesmo, família, porque esses assuntos e esse ponto de vista, como a gente coloca, não é bem visto. Ah, tá falando assim, então a gente não vai colocar, porque eles não querem mais gente pensando como nós pensamos aqui. Eu vejo um monte de canais, família, excelentes, inclusive, até com mais de 100 mil inscritos, e a galera batendo a real do que tá acontecendo politicamente, na geopolítica, mas não tem acesso, né? Porque o conteúdo simplesmente não é entregue nem aos inscritos dos caras. Por que essa diferença toda? Porque o sistema quer que você idolatre alguma coisa, seja o lado A, seja o lado B, mas que você idolatre. Se você se põe na posição de analisar os dados e criticar o que for errado e apoiar o que é certo, o sistema não quer. Nenhuma escola ensina você a pensar. Pense desde que você era criança. Quando ensinaram você a pensar, a raciocinar sobre o fato? Tudo que nos ensinaram sempre foi fórmulas. Ó, aprenda essa fórmula aqui e você vai aprender a trabalhar. Decore esse texto e copie lá. O que é que fulano fez na data tal, tal, tal? Foi isso. Então, lembre-se disso e coloque lá na prova. Você não para pensar, olha, mas ele fez isso por quê? O que é que levou ele a dar essa declaração? Não é isso que a gente aprende a fazer. A gente aprende a decorar os trechos e colocar lá na prova. É o verdadeiro decoreba, né? E é desde o começo. A pessoa sai formada sem saber em que o dinheiro é atrelado, como é criado a moeda, por que a dívida aumenta tanto, a quem nós devemos e por quê. Não, você não aprende isso, né? Você depois tiver curiosidade e quiser saber, você vai procurar livros de pessoas como Dr. Enéas, Adriano Benayon, Dr. Batista Vidal, todos eles deixaram livros, né? Você vai procurar e aí você vai saber, né? Por que o país é como é, né? E isso sim é importante, mas te enche de decoreba e não serve pra porcaria nenhuma e no final somos meros repetidores de tudo, né? E a mídia quer você assim, que continue sendo um repetidor e não um pensador. Aqui não, aqui você vai aprender a questionar, tá certo? É isso aí, meus irmãos, pense sobre, fiquem com Deus, não esquece o velho diário do Davi, família, eu tô falando sério, vai chegar aí a atualização, vai dobrar o número de páginas, provavelmente vai dobrar, vai para umas 700, 800 páginas, hoje tem mais de 400, e quem comprar agora vai poder atualizar, ou seja, você vai comprar pelo preço antigo, e quando chegar a atualização, que vai dobrar o produto, você vai ter acesso pelo preço que você pagou. Então o bom do produto online é isso. Às vezes a pessoa pensa, vou comprar uma coisa que eu não toco, não pego. Mas o que vale é o conhecimento que você vai adquirir ali. E ele é atualizado. No físico, isso não acontece. É aquilo ali e acabou, morreu, né? Se um dia sair outra coisa, vai ser o 2, você vai ter que comprar de novo. E já no online não, né? Então tá lá na Hotmart.
A coisa está apertada para todo mundo, mas você pode comprar em 10 vezes sem juros, você nem vai sentir e vai ter um bom conhecimento sobre a paranormalidade e diversos outros assuntos que vão ser acrescentados agora, né, que não podem mais ser ditos aqui. Então é isso, meus irmãos. Lá na Hotmart, 10 vezes sem juros. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!